A maioria das pessoas acha que o difícil é ficar rico, mas a verdade é outra. Difícil mesmo é continuar rico. Estudos mostram que 90% das famílias que constroem patrimônio perdem tudo até a terceira geração. São famílias multimilionárias que perderam tudo no período de 60 anos. Não é porque faltou dinheiro, é porque faltou estrutura, planejamento patrimonial, governança familiar, sucessão. Tudo isso parece distante quando o dinheiro ainda está fluindo, mas é exatamente aí que começa o fim. E se você acha que isso só acontece com os outros, talvez você esteja no caminho da estatística. Tem um motivo real e documentado pelo qual grandes patrimônios desaparecem em menos de 3 gerações. E não tem nada a ver com azar, crise econômica ou instabilidade política. É algo mais silencioso. Começa quando a família ainda está comemorando o sucesso. Se você já construiu alguma coisa ou pretende construir, o que vou te mostrar nesse vídeo pode ser o seu ponto de virada entre perpetuar ou perder tudo. Para entender que 90% das famílias perdem o que construíram, você precisa entender uma verdade simples. Riqueza sem estrutura é uma bolha prestes a estourar. Na maioria dos casos, a primeira geração constrói o patrimônio com esforço. A segunda, às vezes consome, às vezes tenta manter, às vezes até cresce. A terceira, geralmente, só consome. E isso não acontece por maldade ou irresponsabilidade. Acontece porque o patrimônio foi criado, mas não foi protegido, orientado e planejado para durar. Veja a família Rockefeller, há mais de 150 anos, como uma das famílias mais ricas do mundo, aplicando alguns pilares, dentre os quais a preparação para as novas gerações. A família Rockefeller é um exemplo claro de uma família que estruturou o legado, a sucessão e fez com que os mais jovens não só consumissem, mas construíssem. Fazer sem planejamento é como construir um castelo de areia. Parece sólido, mas vem a primeira onda e leva tudo. E essa onda pode ser uma disputa familiar, uma briga societária, um processo judicial, um herdeiro despreparado ou até um contrato mal feito. O problema não é só jurídico, é comportamental. A maioria nunca foi ensinada a proteger. Você já parou para pensar quem vai herdar tudo que você está construindo hoje? Já? Duvido. Escreve aqui embaixo, comenta para mim. E o mais importante, essa pessoa, se você diz que já, ela saberia o que fazer com o que você vai construir para ela? Ou ela só vai gastar? É uma pergunta que a maioria prefere nem sequer pensar. E é exatamente por isso que o fim já começa antes ou no meio da bonança. A principal causa de descapitalização familiar não é a falta de dinheiro, é a ausência de estrutura jurídica e sucessória. Muitas famílias acumulam patrimônio em nome da pessoa física, compram imóveis, constroem empresa, acumulam lucros, mas fazem tudo isso sem separar gestão de propriedade, operação de patrimônio. Não tem seguro, não tem holding, não tem offshore, não tem nenhum tipo de estrutura e principalmente não tem mentalidade. E aí, quando o fundador morre ou adoece, tudo vira um campo de batalha. Filhos entram em disputa, cônjuges se enfrentam na justiça, herdeiros vendem patrimônio às pressas para poder pagar o imposto e inventário. E o que levou 30 anos para ser construído se desfaz em poucos meses. É engraçado como holding virou moda e todo mundo pensa que só ter holding será a solução. Não é. Proteção patrimonial não é sobre holding, é sobre mentalidade. Grandes empresários têm sim estrutura de holding, mas os que se mantiveram ricos por gerações foram mais além. Veja o caso da família Gerdau, que se preocupou efetivamente em construir a forma como as novas gerações tomariam conta. Ou da WEG, essa potência que hoje existe e está no nosso mercado nacional e continua em franco crescimento. Não é holding, é estratégia. Uma holding patrimonial bem estruturada funciona sim, mas precisa ser bem estruturada. A mentalidade por trás precisa ser forte, precisa prever controle, regras de entrada, regras de saída, proteger ativos de conflitos pessoais ou empresariais, tudo com base legal, previsibilidade e proteção. É como transformar o castelo de areia em concreto armado, porque não basta construir, você precisa garantir que ele continue de pé, mesmo quando você não estiver mais lá. Mesmo quando existe uma estrutura jurídica, há uma outra ameaça silenciosa, o despreparo dos herdeiros. Imagine o seguinte, alguém herda uma empresa saudável, imóveis valiosos, investimentos bem alocados, mas nunca aprendeu a lidar com dinheiro, com risco, com gente. Essa pessoa não herdou um patrimônio, herdou uma bomba relógio. Na prática, não é raro ver filhos que nunca participaram da gestão familiar assumirem decisões de milhões baseados em emoção, vaidade ou impulsividade. Já atendi ao longo da minha vida pais que não confiavam na capacidade dos filhos para desenvolverem os negócios. Aliás, eu vou mais longe. Quase
sempre o problema não é dos sucessores, é do sucedido. Ele sim criou a riqueza, mas ele não soube preparar seus filhos. Ele não soube organizar o seu patrimônio. Ele não soube levar a mentalidade para os seus filhos. Tem uma história de um príncipe, o fundador de Dubai, que esse é um fake news, tá? Mas a história, se fosse verdadeira, seria muito legal. Ele fala, e você encontra isso rapidamente pela internet, que o pai dele andou de camelo, ele anda de Mercedes, o filho vai andar de Land Rover e o neto vai andar de camelo de novo. Exatamente baseado no sentido de que a criação faz com que as gerações sucedidas sejam fracas e por serem fracas, elas acabam perdendo tudo. Isso dito, não pense nesse exemplo como uma fake news, mas pense no aprendizado que isso pode te trazer. O quão importante é você, como sucedido, ensinar os seus sucessores. E você, como sucessor, cobrar do seu pai, do seu avô, um ensinamento que saia simplesmente de só deixar a herança. Questões como educação patrimonial, protocolos familiares, conselho de administração e acordo de sócio não são burocracia, são escudos contra decisões ruins feitas por quem não construiu o que tem nas mãos ou por quem não sabe passar o que tem nas mãos para os seus filhos. E vale lembrar, herança não é só transferência de bens, é também transferência de mentalidade. E se você não forma sucessores, está na prática criando consumidores do seu patrimônio. Quando a gente olha para essa estatística, que 90% das famílias perdem todo o patrimônio até a terceira geração, parece um dado distante, mas na verdade é o retrato da maioria, 90%. Só que o mais importante não é entender por que isso acontece, é entender como evitar que aconteça com você. E o primeiro passo é inverter a lógica que a maioria segue. Elas esperam ficar ricos para proteger. Você protege agora para não perder depois. Esse é o caminho correto. Porque o que destrói o patrimônio não é só o tempo, é a ausência de visão de continuidade, é a ausência de estrutura jurídica, sucessão, educação financeira, contratos sólidos, diversificação. Nada disso é luxo, é estratégia. E mesmo que você ainda esteja construindo, mesmo que você ainda nem tenha muita coisa, começar certo é o que separa os que perpetuam dos que perdem. A maioria espera o patrimônio crescer para fazer planejamento, mas os que protegem desde o início são justamente os que crescem e mantêm o legado. Você não precisa ser herdeiro de uma grande fortuna para se preocupar com proteção patrimonial. Na verdade, é o contrário. Quem constrói do zero é quem mais precisa proteger. Porque o que você está montando agora, com esforço, visão, sacrifício, pode ser perdido pelo seu filho ou pelo seu neto. Por culpa deles? Não. Sua. Se esse vídeo te cutucou, apertou a ferida, te ajudou a enxergar o risco visível que ronda até os patrimônios mais sólidos, agora é hora de você agir com inteligência. Aqui no canal, você aprende a construir o seu patrimônio com base, crescer com estratégia e proteger com consciência. Aqui no canal, a gente muda a sua mentalidade com estratégias jurídicas. Tem uma playlist aqui que vai te explicar tudo isso de maneira clara, contínua, gratuita e organizada, para você não perder seu tempo procurando outras coisas. Afinal de contas, você quer produzir riqueza e para isso você precisa de tempo. E para você não perder mais tempo, já se inscreve no canal, agora mesmo, porque não receber alguma informação importante que possa estar no próximo vídeo pode te custar muito caro. Eu te vejo no próximo vídeo.